Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E é com alegria que eu quero, neste momento, me dirigir a você que está aqui e a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Hoje o Padre Edmilson vai expor um pouco os sentimentos dele como sacerdote que celebra a liturgia no altar. Quero falar aos músicos aquilo que passa dentro do meu coração. Acho que antes de servir a outras realidades de igreja, vocês servem ao altar, junto com o sacerdote, através do cântico. E nós precisamos compreender que é um trabalho, é um serviço, e que eu preciso ser zeloso com aquilo que faço. Diz o profeta Ezequiel que maldito é o homem que faz a obra do Senhor com relaxamento. Maldito é o homem, maldito é a mulher que faz a obra do Senhor com relaxamento. É Jesus que vai dizer, quando celebramos esses dias, a igreja de Latrão, Basílica de Latrão, numa das leituras do Evangelho do dia, o Senhor dizia, quando ele expulsava os vendilhões do templo, ele dizia: o zelo pela casa do Senhor me consome. Então nós precisamos compreender que nós estamos prestando um serviço. E aí o sacerdote que está celebrando o sacrifício, ele é envolvido por tudo aquilo que envolve a liturgia sagrada. E sem um ministério de música, a liturgia fica a desejar. Porém, os ministérios de música não podem dar para Deus o pior. Se ensaia para fazer um show, e se ensaia dias e dias para se lançar um CD, e se ensaia tão pouco para celebrar uma missa. É sério, se ensaia tão pouco, se preocupa tão pouco em se preparar bem para celebrar o santo sacrifício. Quando o ministério, ele se prepara, e se prepara bem para o santo sacrifício, a assembleia é beneficiada. A igreja toda é beneficiada porque Deus foi glorificado. Dom Bosco, ele sonhou com o céu, esse livrinho aqui, com o inferno e com o purgatório. Escute o que Dom Bosco encontrou no céu. Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins lá no céu, eis que chegava aos meus ouvidos uma música dulcíssima, de tão agradável e suave harmonia, que nem posso dela dar-vos adequada ideia. As músicas do Padre Calheiro e de Dom Liane, nada tem de musical se comparadas àquela. Eram 100.000 instrumentos, produzindo cada qual um som diverso do outro, enquanto todos os sons possíveis difundiam pelos ares suas ondas sonoras. A estes somavam-se os coros de cantores. Vi então uma multidão de pessoas que se encontravam naqueles jardins e se regozijavam alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota produzia efeito de 1000 instrumentos reunidos, todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, ouviam-se os diversos graus de escala harmônica, desde os mais baixos até os mais agudos que se possam imaginar, mas todos em perfeita harmonia. Para descrever-vos tal harmonia não bastam comparações humanas. Via-se pelo rosto
dos felizes habitantes do jardim, que os cantores, guarda isso, músico. Olha como que é lá no céu, que os cantores não só experimentavam extraordinário prazer em cantar, mas ao mesmo tempo sentiam imenso gozo em ouvir cantar os demais. É assim no céu. É assim no céu. A sua música precisa nos levar ao céu em cada liturgia que nós participamos. Eu peço a Jesus, e Deus sabe o quanto eu peço a Jesus, um ministério de música. Eu peço a Jesus um ministério de música que está dentro do meu coração. Eu guardo ele aqui dentro. Talvez eu contemple como Dom Bosco no céu, mas eu queria antecipá-lo aqui na terra, porque eu queria experimentar em cada liturgia que eu celebro. Eu, padre, queria experimentar junto com toda a assembleia um pouco daquilo que é o céu. Dom Bosco viu isso em sonho. Quanto mais um cantava, mais se lhe acendia o desejo de cantar. E quanto mais ouvia, mais desejava ouvir. Compreendeu o que é o céu? Compreendeu um pouco o que precisa ser as nossas liturgias? A igreja fala que o domingo, ele precisa ser sempre um dia festivo. Mas eu vejo que hoje cada liturgia precisaria ser festiva. Porque cada liturgia celebrada é uma antecipação do céu. Eu amo os louvores de Deus, como eu gosto. Quem tem me acompanhado das missas de quarta-feira com Cleidimar sabe o quanto eu valorizo isso, o quanto eu luto por isso. Eu gosto. Quero dizer para os músicos católicos que se existe alguém que escuta muito seu CD, sou eu. Eu escuto muito. Primeiro porque eu quero valorizar muito a música católica. Eu, graças ao bom Deus, amo os meus irmãos evangélicos, admiro-os, mas pouquíssimo, eu ouço muito pouco. Porque eu gosto muito, então eu tenho que ouvir pouco, porque eu gosto muito. Essa consciência eu tenho, eu gosto, não vou negar para você. Eu gosto e gosto muito. E porque eu gosto muito, eu não ouço, mas ouço muito os meus irmãos que hoje ministram a música católica. O pessoal dizendo na canção nova que eu, quando salvo o CD, sempre eu tenho em primeira mão. Mas eu luto para adquirir mesmo. Por esse motivo, eu quero conhecer, eu quero adentrar a música católica para conhecer aquilo que o Senhor está revelando à igreja nesse momento, aquilo que Deus está fazendo com a igreja neste momento, aquilo que o Espírito Santo está orientando a igreja neste momento com relação à música. E eu vou dizer para você, se existe uma coisa que me cativou e me cativa, é a música. Eu sou amante da música. Eu não tenho voz, acho que Deus não me presenteou com voz para cantar, mas Ele me apreciou com ouvidos, me presenteou com ouvidos para ouvir. Eu gosto de ouvir. Meu hobby é ouvir música católica. Era isto que cantavam. Olha o que eles cantavam, se eles conseguissem colocar. Estava lá no céu. Eles conseguissem colocar a nota em cima disso aqui. Saudação, honra e glória a Deus Pai onipotente, autor do século, que era, que é e que virá a julgar os vivos e os mortos para todos os séculos dos séculos. Era esta música que Dom Bosco ouvia lá no céu sendo cantada por aquela quantidade enorme de pessoas. Enquanto ouvia atônito essa celestial harmonia, via aparecer uma imensa multidão de jovens, muitos dos quais eu conhecia, pois tinham estado no oratório e nos outros nossos colégios, mas me era desconhecida a maior parte. A multidão interminável se dirigia a mim. À sua frente vinha Domingos Sávio, e logo atrás dele vinha um padre
Alassanati, padre Kiala e padre Giulito. E muitos sacerdotes e clérigos, cada um deles produzindo uma sessão de jovens, conduzindo uma sessão de jovens, melhor dizendo. E eu me perguntava a mim mesmo, estou dormindo ou estou acordado? Batia as mãos na outra e me tocava no peito, para certificar-me de que era a realidade o que via. Chegada diante de mim, toda aquela multidão parou à distância de 8 ou 10 passos. Brilhou então um relâmpago de luz mais viva. Cessou-se a música e fez ouvir um silêncio profundo. Mas eu quis trazer isso que eu li neste livro de Dom Bosco, neste sonho de Dom Bosco, para dizer um pouquinho daquilo que precisa ser a nossa música. A nossa música aqui na terra, ela precisa descobrir hoje o que se canta no céu. O que está se fazendo agora lá no céu. Nós precisamos querer descobrir isso. Nós precisamos pedir a Deus essa inspiração. Que Deus revele a nós esta verdade. Quer ver o padre rendido diante de Deus? Me introduza no louvor a Deus. Me introduza. Consiga me introduzir dentro do louvor a Deus. Você vai encontrar um padre rendido a Deus. Eu acho que não só eu, mas acho que você também se rende inteiramente a Deus, quando aqueles que tocam e cantam lhe conduzem a esta rendição a Deus. Eu tenho dito, porque São Paulo é quem nos diz isso na carta aos Efésios. E tomando as palavras de São Paulo, eu digo para vocês hoje. Paulo diz assim: nele em Jesus, é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Preste atenção, músico. Para servirmos, principalmente vocês, a celebração de sua glória. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus para a celebração da glória do Senhor. Não é tocar por tocar e muito menos cantar por cantar. É para celebrar a glória do Senhor. Em cada liturgia que você começa a participar dela, você precisa fazer esta experiência. Ou pelo menos querer fazer esta experiência de experimentar Deus. Experimentar Deus. Maria Madalena tinha um amor tão profundo por Jesus. E o coração desta mulher pulsava tão forte pelo Senhor, que quando ela vai ao sepulcro, e ela não encontrando o seu mestre, aquele que a sua alma amava profundamente, ela entra em pânico e de repente ela se depara com 2 anjos. Mas o desejo de querer ver Jesus, o desejo de descobrir Jesus era tão grande no coração desta mulher, que ela não parou na beleza dos anjos, que ela não parou no semblante dos anjos, que ela não parou no esplendor dos anjos, mas ela pergunta para eles, se eles sabem aonde colocaram, se vocês sabem aonde puseram o mestre, me digam, me revelem. O desejo de encontrar Jesus no coração dela era muito profundo. E ela buscava o Senhor, tomada de lágrimas naquele momento, porque ela estava desesperada, ela tinha perdido o mestre. Ela se depara com o jardineiro, faz a mesma pergunta, achando que Jesus era o jardineiro, faz a mesma pergunta, e quando Jesus a chama pelo nome, o coração dela novamente muda, porque ela experimenta naquele momento na sua alma a presença de Jesus. Vocês músicos precisam nos apresentar Jesus assim. Assim, desta forma, para que vocês nos apresentando o Senhor, aonde colocar o Senhor?
venham e experimentem através da minha música, através do meu louvor, através do meu cântico. Experimentem Jesus. Vocês foram criados e escolhidos por Deus dentro da Igreja Católica para nos levar a esta experiência, para nos levar a esta intimidade com Jesus. A nossa alma precisa experimentar Deus em cada liturgia celebrada, e vocês têm grande responsabilidade para nos levar a estas experiências. Pensa nisso com carinho. Eu descobri essa frase hoje, achei ela maravilhosa. O verdadeiro amante quase não tem prazer senão na coisa amada. Quase ele não tem prazer senão na coisa amada. Os músicos precisam descobrir Jesus, se não descobriram ainda. Ou precisam fazer uma experiência pessoal com Jesus, se não fizeram ainda. Para nos conduzir a Ele, a razão de ser das nossas vidas. Paulo vai dizer, por causa dele, por causa de Jesus, eu perdi tudo e considero tudo lixo, em comparação deste bem supremo, que é o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Vocês precisam nos ajudar a fazer esta experiência, de descobrir Jesus em cada liturgia celebrada, em cada show que vocês realizam. Eu comecei dizendo e disse para o Laércio, mais o Cleidmar, falei, não se preocupe mais agora com o povo não. Dê o louvor a Deus. Porque se vocês derem o louvor a Deus, o povo será beneficiado. A assembleia será beneficiada, a igreja será beneficiada. Por quê? Porque experimentaremos a presença do Senhor, que é real no meio de nós. A gente que é padre, que está aqui em cima, acaba vendo a assembleia. E sem querer a gente vê tudo o que acontece no meio da assembleia. A gente está vendo quem está dormindo, eu estou vendo. Acabo vendo, não quero ver, mas estou vendo. Quem está tirando uma soneca na hora que o padre está falando. Quem está a fim de ouvir o padre, mas também quem não está suportando mais. Quem já olhou no relógio. O padre já falou mais de 20 minutos. A gente observa tudo. A gente observa quem bate papo a missa inteira. E é doloroso perceber que o fiel está batendo papo a missa inteira. Você que está com o namorado fica beijando a missa inteira. Um dia eu estava aqui celebrando a missa, chamei um dos seminaristas e falei, por favor, vá naquele casalzinho que está lá em cima, que eles estão me incomodando. A missa inteira era um grude. Eu mandei o seminarista lá. A dor maior do coração do padre é que ele falou para um casal que não tinha nada a ver. Eu indiquei, falei, quem é que está com aquela roupa? Ó, tal. Ele falou para o outro tudo errado, coitado do casal, levou uma sem... Mas a gente acaba vendo, a gente acaba observando. Tudo o que acontece na assembleia, a gente acaba observando. E às vezes o coração do padre, quando termina a missa, ele está arrebentado. Porque vê uma assembleia que não presta culto a Deus. Vê um povo que não estão nem aí com Deus. Na hora do evangelho está batendo papo um com o outro. E se termina a missa perguntar, qual foi o evangelho? Ah, não sei. Não tem como saber, conversou o evangelho inteiro. Brinca. Fala com o outro, cutuca o outro. Bate mais papo na hora da missa do que quando está fora da missa. Acontece tudo isso. Por quê? Porque a assembleia, ela não foi introduzida no louvor de Deus. Porque quando a assembleia, ela é introduzida no louvor de Deus, Deus responde aos anseios do coração do homem. Deus responde, Senhor, é a vossa face que eu procuro, diz o salmista. Quando terei a alegria de ver a vossa face, Senhor? E na liturgia eu já precisaria fazer esta experiência de contemplar a Deus. De contemplar, de experimentar Deus. Se preocupam muitas vezes, a gente vê isso claramente, em preparar a liturgia e se fazem
tantas coisas para que a liturgia fique bonita, mas acabam estragando a liturgia. Porque submete a liturgia a algumas coisas materiais, mas não submete a liturgia ao espiritual, a Deus. A Deus. Você está aqui para celebrar os louvores de Deus. Você não veio à missa por minha causa e nunca venha por minha causa. Venha à missa para prestar culto a Deus, para dar a Deus o melhor, dar a Deus, como disse Jesus, o que é de Deus. E o que é de Deus em cada Eucaristia celebrada é o louvor. Por mais que eu e você tentemos louvar a Deus, o nosso louvor nunca será completo. Diz a liturgia da igreja, o nosso louvor nada acrescenta, Senhor, ao que sois. Não vai aumentar Deus nem diminuir Deus. Somos nós que precisamos louvar. Foi para isso que nós fomos criados. Então nós padres acabamos vendo tudo o que acontece durante uma santa missa. E é doloroso, eu falei da assembleia que dorme, da assembleia que conversa, mas é muito mais doloroso quando os músicos conversam, brincam, tiram sarro do outro durante a missa. A gente vê tudo isso. E dói, que você nem imagina. Porque Deus, neste momento, Ele não é glorificado. Não é. Esse povo me honra com os lábios, enquanto que o seu coração, diz a palavra do Senhor em Isaías, estão longe de mim. Nós não precisamos cair nessas maldições, nem eu que sou padre, e nem você que é fiel. Nós não podemos cair nessas maldições. Nós precisamos não só honrar a Deus com os lábios, mas também honrá-lo com o coração. A nossa mente, todo o nosso ser precisa glorificar a Deus. Quando eu fechei meu olho e mandei vocês pedir perdão, e eu pedi perdão, me veio uma cena de uma missa que eu participei, que por causa do fuzuê ali, não tinha lugar para os padres sentar, ficou um clima até, e eu percebi que eu entrei no clima, até encontrar uma cadeira, a missa já estava andando. Eu acabei participando daquele momento. E a gente corre esse risco de terminar a Santa Missa e perguntar o que o padre falou, que é menos importante, mas o risco maior é o que Jesus falou no Evangelho, na primeira leitura, e de não saber qual foi a primeira leitura, de não saber qual foi o Salmo, de não saber qual foi o Evangelho do dia, nem um versículo do Evangelho. Jesus falou hoje no finalzinho, né? Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé na face da terra? Terminava assim o Evangelho. E vocês, músicos, precisam nos ajudar a conservar a fé que já temos. Por menor que seja, mas a conservá-la. Levando nossas almas para experimentar Deus. Para experimentar Deus. Não caiamos no relaxo. Não caiamos. Maldito homem que faz a obra do Senhor com relaxamento. Maldito músico que toca os louvores do Senhor com relaxamento, que canta os louvores do Senhor com relaxamento. Serve para você também. Maldito o sacerdote que celebra os mistérios do Senhor com relaxamento. Eu luto para não ser relaxado. Eu acho que eu não sou relaxado na missa que celebro. Eu tenho todo o zelo para com a liturgia. Eu não sou mestre em liturgia, não sou. Não sou. Talvez até erre algumas coisas litúrgicas. Eu acho que eu estou dentro do esquema. Mas, se eu estiver provocando algum erro, se a igreja me chamar a atenção, eu vou tentar corrigir o meu erro. Eu não invento coisa na hora da liturgia, eu não invento orações eucarísticas. O que é do padre eu tento rezar, o que é do povo eu tento fazer com que a Assembleia participe. Porque até ao sacerdote, esse versículo também, ele tem peso, o maldito do sacerdote, que celebra os mistérios do Senhor com relaxamento. Músicos católicos aqui presentes, e você que nos acompanha em casa, reveja
como que você tem celebrado. Irmãos, desculpem, eu disse antes, e eu não posso deixar de falar, eu admiro muitos nossos irmãos evangélicos, porque eles descobriram qual é a veia do louvor a Deus e estão indo atrás dela. E vocês sabem perfeitamente que eles estão reunindo milhões de pessoas através de uma musicalidade que tem exaltado Jesus, que tem elevado a alma para Deus. As almas estão sedentas de Deus. As almas querem sair de um momento de litúrgia como esse. As almas querem sair de um momento de show, mas possuída por Deus, tomada por Deus, encharcadas por Deus, envolvidas pela presença de Deus. É isso que as almas desejam. As almas não querem pular, se agitar. Tudo isso pode ser necessário, pode acontecer, mas no final elas querem ser possuídas pela presença de Deus. De Deus. Eu vejo que cada músico precisaria perguntar para si: quantas almas a minha música já salvou? Já vi através da minha música corações se dobrarem diante de Deus, pecadores se dobrarem diante do Senhor e reconhecerem diante do Senhor a sua miséria e se voltaram para Deus e que hoje são fiéis a Deus, permanecem fiéis a Deus, lutam por Deus, testemunham Deus. E a sua música tem esse potencial, tem esse potencial. E ela precisa chegar aí. Eu não duvido, eu falo com muita autoridade agora. Eu não duvido que eu estou aqui hoje celebrando por vontade de Deus. A única pessoa que sabe que eu gostaria de estar celebrando essa missa hoje é a Neia do Dunga. Eu disse: Neia, eu gostaria de falar aos músicos, se Deus me desse essa permissão. E por providência, ontem a Marilena me liga e me disse: Padre Jonas não pode celebrar. O senhor pode? Eu não pensei duas vezes, falei: posso. Porque eu queria dar meu recado a vocês também. Eu sou padre, eu celebro. Eu tenho visto por onde tenho passado. Há tantas preocupações desnecessárias. Como Jesus disse: uma só, Marta, é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Se preocupam com tantas coisas, tantas coisas. E a unção, a preocupação com a unção. Tudo bem, é para afinar o violão, afine. É para afinar o baixo, afine. É para afinar os instrumentos de som, afinem. Mas e a unção? Se preocupar em afinar a unção, para descobrir qual é a unção de Deus para aquele momento. Se descobriram qual é a unção de Deus, pode saber que os mortos ressuscitarão em cada show, em cada celebração que vocês ministrarem o louvor de Deus. Vai acontecer ressurreição, vai acontecer vida, se vocês verdadeiramente levarem a sério que vocês estão prestando culto a Deus. Hoje de manhã, quando o Eugênio falava, eu lá da minha casa, que eu tinha ido para casa, devido a não ter mais confissões, eu fui para casa, eu chorava tanto. Quando o Eugênio cantava, a música dele me possuía naquele momento, porque chegava ao meu coração. E eu via, porque a câmera pegava vários de vocês em lágrimas, com o testemunho de Eugênio, se unindo ao irmão e percebendo o que Deus fez. A partir do momento em que ele se deixou trabalhar por Deus. E pode saber que a unção de Eugênio vai ser 10 vezes mais, porque ele aceitou. Com muito sofrimento, com muitas lágrimas, com muita dor, aceitou Deus moldar. Eu acho que ele que canta com a Salete, deixa-te moldar por Deus. Acho que é mais ou menos essa letra. E Deus moldou. Deus moldou. Nós precisamos pedir a Deus esta graça. Eu disse para muita gente que Deus sabe o que faz. Acho que Deus não me colocou para ser pároco, padre diocesano, pároco numa paróquia, porque eu acho que eu ia ter problemas seríssimos com os ministérios de música.
Seríssimo. Porque se eu tivesse autoridade sobre eles, eles iam sofrer um pouquinho comigo. Eu acho que eles iam sofrer. É que eu não tenho autoridade sobre nenhum ministério. Mas se eu tivesse autoridade sobre o ministério, eu acho que eles iam sofrer um pouquinho comigo. Eu me coloco no meu lugar como sacerdote. Eu venho celebrar. Se prepararam, se não prepararam, eu vou celebrar. E tento, como sacerdote, eu tento. E Deus é testemunha. Pode ser aqui, pode ser lá na capela da TV, na margem esquerda. Eu tento dar a Deus em cada missa que celebro desses meus 5 anos de padre, que farei dia 5 de dezembro, o melhor. Se é sozinho que eu estou celebrando, eu tento dar a Deus o melhor. Eu não brinco. Não brinco. É uma preocupação que eu tenho vivido comigo mesmo. De dar a Deus o melhor. Queira você dar a Deus o melhor dentro do seu ministério. Se é só um violãozinho. Os meninos que estão aqui comigo no grupo de jovem, a gente não tem ministério não, temos lá um violãozinho, de vez em quando o teclado que entra. Mas essa semana eu reuni eles, o meu ministério, do meu grupo de jovens, Juventude Nova. E eu disse para eles que eu estou falando para vocês. Disse para um grupinho meu ali, que nem tem voz bonita, que nem canta. Estão ali comigo. Até eu canto com eles, porque aqui eu não canto, mas lá eu canto com eles. Eu entro junto, no louvor a Deus. Aqui tem uma televisão, tem uma câmera. A minha voz não é lá grandes coisas, mas lá eu canto. E Deus recebe o meu louvor lá com toda certeza. Que eu tento dar o melhor para Ele lá. Mas eu dizia isso para eles. Falei, não se preocupem com os jovens, que você tem que animar, tem que pular com eles. Não, preocupem com Deus. Queiram dar a Deus o melhor. E as outras coisas virão por acréscimo. Buscai em primeiro lugar, e tudo mais. Essa é a verdade bíblica, promessa de Deus. Para você, músico, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, quanto ao seu ministério, virá por acréscimo. Virá por acréscimo. Um dia eu fui numa missa, não vou falar em que cidade, nem que paróquia, mas eu sofri tanta missa inteira. Olha, eu não sei, acho que os fiéis que estavam lá estavam para receber Jesus Eucarístico. Porque eu não envolvia. Eu nem sei se Deus recebia aquele louvor. Terrível. Terrível. Eu saí arrasado. Mas eu saí arrasado não por causa do ministério que ministrava. Eu saí arrasado por causa do povo que não foi envolvido. Não foi. Não foi envolvido. Nem eu fui envolvido. Fiquei com dó da cidade, fiquei com dó do povo. E se dizia estar celebrando o culto a Deus. Só que celebrar culto a Deus, nós temos que celebrar com qualidade também. A liturgia toda é um louvor a Deus, dado a Deus, mas com qualidade. Aquilo que Dom Bosco viu em sonho. Lá Deus recebe um louvor bem superior ao nosso. Uma música que Dom Bosco não conseguia explicar com palavras humanas. É esse louvor que Deus recebe. É o nome de Deus que é glorificado. É Jesus que é exaltado no seu poderio, na sua grandeza. E quando somos envolvidos, quando somos tomados por esta experiência, o milagre de Deus acontece em nós. O milagre de Deus acontece em nós. Graças a Deus eu não estou exaltando ninguém. Não é exaltação a ninguém. E nem colocando ninguém acima de ninguém. Mas dando um testemunho pessoal. O meu irmão, nas missas que eu celebro de quarta-feira, o meu irmão Cleidimar me ajuda muito. Ele vai numa veia que eu gosto. Ele sabe que eu gosto, ele sabe disso. Quanto eu gosto. Porque, não é porque eu gosto, é porque a minha alma é saciada. Ele não vai fazer o meu gosto, não está aqui para realizar o meu gosto. É porque ele eleva a Deus e minha alma naquele momento ela entra em sintonia e é saciada. Eu sou saciado. E eu saio saciado das missas que celebro. Gosto de verdade. Deus sabe o quanto eu gosto. Porque eu vejo que
a experiência de Deus, ela precisa acontecer. Eu sempre digo nas missas que celebro, digo para vocês hoje, vocês não podem sair daqui da mesma forma que aqui você chegou. Como é que foi, padre? Ou eu pergunto para você, como é que foi a missa? Foi boa. Olha, dá uma tristeza na alma. O que você experimentou? Não experimentei nada não. Doloroso. Agora é bonito quando você encontra, como é que foi a missa? Foi maravilhosa. Como é que está a sua alma? Está preenchida, padre. Está tomada pela presença de Deus. Leia a Bíblia. Porque eu acho que é porque eu estou lendo a Bíblia esse ano, do Gênesis, e hoje terminei Tessalonicenses 2 e entrarei já em Timóteo. E a Bíblia tem me levado a essas experiências. Paulo não tinha, o Eugênio falava dele hoje com Silas, eles não tinham violão, eles não tinham teclado, mas o louvor de Deus que saiu daquela cárcere, subiu aos céus e foi tão violento que a presença de Deus, ela se manifestou. Estão entendendo o que é louvar a Deus? Em cada louvor que faço, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Aí nós somos preenchidos, a nossa alma é preenchida e Deus é glorificado. E o seu povo maravilhosamente é envolvido, é tomado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Leia Apocalipse que você vai entender um pouco do que eu estou falando. No Apocalipse está descrito um pouco o que é a liturgia e como que ela deve ser celebrada. De repente, diz o profeta Isaías, que a glória do Senhor se manifesta e ele ouve, santo, santo, santo. E ele é tomado pela presença de Deus no templo do Senhor. E teme a morte, porque Isaías viu Deus, contemplou a glória de Deus. Cada missa nós precisaríamos contemplar a glória de Deus. Em toda a liturgia, desde o momento do nome do Pai, como eu li para vocês aquela introdução do novo catecismo da liturgia celestial, mas que aqui precisaria ser uma antecipação, até a bênção final, a assembleia envolvida, a assembleia totalmente tomada pela presença de Deus. E aí tudo mais vem por acréscimo. As curas vêm por acréscimo, os milagres vêm por acréscimos. Tudo vem por acréscimo. Eu quero pedir agora ao Cleidmar que cantemos exaltá-lo, ó Deus, exaltá-lo, ó Deus, exaltá-lo, exaltá-lo com os anjos neste lugar. Porque é isso, para isso que fomos criados, para exaltar a Deus. Fique em pé, levanta seus braços, esqueça agora do seu irmão do lado direito e do lado esquerdo e volta a tua mente para Deus, volta o teu coração para Deus. Volta, músico, levanta seus braços mais alto que você puder. Isso, descanse um pouco agora, relaxe um pouco, preste a Deus agora o louvor que lhe é devido. Ao Santo dos Santos quero louvar, ao Santo dos Santos quero adorar, ao Santo dos Santos minha vida entregar, em sua presença te exaltar. Cante isso. Ao Santo dos Santos quero louvar, ao Santos dos Santos quero adorar, ao Santo dos Santos quero adorar, aos Santos dos Santos, aos Santos dos Santos, minha vida entregar em tua presença, em tua presença te exaltar, aos Santos dos Santos, ao Santo dos Santos quero louvar, ao
aos santos dos santos, aos santos dos santos, quero adorar, minha vida entregar. Aos santos dos santos, minha vida entregar. Em tua presença, em tua presença, te exaltar. Exaltá-lo, ó Deus. Solta sua voz e exalte aquele que é. Exaltá-lo, ó Deus. Exaltá-lo, ó Deus. Exaltá-lo, ó Deus. Exaltá-lo com os anjos neste lugar. Exaltá-lo, ó Deus. Exaltar, exaltar, ó Deus. Exaltar, ó Deus. Exaltar, ó Deus. Exaltá-lo com os anjos neste lugar. Você canta aos santos dos santos, canta ao santo dos santos. Quero louvar, Quero louvar, quero louvar aos santos dos santos. Quero adorar, quero adorar aos santos dos santos, aos santos dos santos. Minha vida entregar, em tua presença, em tua presença, te exaltar. Aos santos dos santos, aos santos dos santos, quero louvar. Aos santos dos santos, quero adorar, minha vida entregar. Aos santos dos santos, minha vida entregar. Em tua presença, te exaltar. Solta sua Exaltá-lo, ó voz Deus. e exalte aquele que é. Exaltar, ó Deus. Mais belo coral. Exaltar, ó Deus. Exaltar, ó Deus. Exaltá-lo com os anjos neste lugar. Deixa que Deus lhe possua e exalte a Deus. Exaltar a Deus, exaltar a Deus, exaltar a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.